Olá pessoal, para dar continuidade aí ao nosso curso de Geometria no Plano, né, Geometria Euclidiana Plana, vamos falar hoje sobre o Teorema de Tales, que é um dos resultados mais importantes, mais relevantes para a compreensão das propriedades de congruência, né, entre retas, entre triângulos, figuras geométricas de uma forma geral. E a gente vai ver aí como se aplica esse teorema, tentar entender um pouco, né, das suas consequências, né? Então esse teorema ele foi provado por Tales no século 7 a.C., né, por volta de 650, né, quando no Egito, em sua passagem pelo Egito, ele se propôs a calcular a altura das pirâmides, né, utilizando as suas sombras. Então, com o método que a gente vai ver hoje, vamos ter uma ideia de como ele pode fazer isso, né? E em sala de aula a gente discute com mais detalhes a forma, né, exata como ele fez, ok? Então, como sempre, a gente vai estudar algo, a gente precisa de definir algumas coisas, né, alguns elementos que serão utilizados para que dessas definições possamos tirar resultados que sejam mais claros, né? Não tenha nenhuma dubiedade quanto ao seu significado, né? Então, a primeira definição relevante é o conceito de feixe de retas paralelas, que é um conjunto de retas que pertencem ao mesmo plano e são todas paralelas entre si, né? Um exemplo disso, vamos pegar aqui, ó, fazer aqui um pouco mais fino. Opa. Aqui, um pouco mais fino. Vou colocar aqui 4 retas, são paralelas entre si, não necessitam estar necessariamente à mesma distância uma da outra, né? O teorema fala apenas da questão de paralelismo entre elas. E quando fala de feixe é importante enfatizar, feixe é quando a gente está sempre se referindo a mais de uma reta, tá? Então feixe de retas paralelas no mínimo aí 2 retas, né, que tem essa propriedade de ser paralelas entre si. Outro conceito importante é o conceito de transversal do feixe de retas paralelas, né? Transversal, né? O que significa esse conceito? Ela é uma reta que pertence ao mesmo plano dessas paralelas e que possui em comum com cada um delas um ponto, né? Então, na representação é assim, ó. Pegar aqui essas retas, vou chamá-las de R e S, por exemplo, né? E o que elas têm em comum com cada uma dessas retas paralelas? Um ponto, né? Representado aqui por esse pontinho em vermelho, né? Lembrando que, algebricamente, a gente representa os pontos com a letra do nosso alfabeto maiúscula, né? Então, chamando esse aqui de A, B, C e D, vamos chamar esse aqui de A', B', C', D', tá? Então, isso é o conceito de retas transversais, né? Lembrando que, para ser reta transversal, de um feixe de paralelas, né, essa reta, no caso aqui da R, ela precisa ter apenas um ponto em comum com cada uma das paralelas. Ela não necessariamente precisa ser paralela à reta S, tá? Não precisa, okay? É importante frisar esse ponto, embora ela possa ser, mas não é uma condição necessária, né? O conceito de pontos correspondentes que aparecerá aí nos exercícios, né? Então é interessante a gente saber do que se trata. Pontos correspondentes de duas transversais são os pontos destas transversais que estão numa mesma reta do feixe. Então, ó, por exemplo, nessa primeira reta do feixe, você tem o ponto A e A', que são retas ou que são pontos que pertencem a transversais e estão na mesma reta do feixe, tá? Então aqui, ó, quem são, vou caracterizar aqui os pares de pontos correspondentes. O primeiro par é o A', né? O segundo, o B', o terceiro, C', e o último, D', de acordo com o nosso exemplo, certo? Então são os pares aí de pontos correspondentes.
E assim como há pontos correspondentes, lembrando que em 2 pontos a gente consegue traçar um segmento de reta, existe também o conceito de segmentos correspondentes, né? Então, basicamente, são segmentos delimitados por 2 pontos correspondentes, né? Então, olha, se A e a linha são pontos correspondentes, o segmento correspondente vai ser esse aqui, ó, né? Que a gente pode chamar, com aquela notação que já aprendemos anteriormente, né, de segmento A linha. De forma semelhante, B e B' delimitam esse segmento aqui, ó. Estou colocando em verde, né, e a gente pode chamá-lo de B', segmento B, B'. Então, temos aqui também o C e o C', o D e o D'. Tá? Todos esses são segmentos correspondentes. Vou só colocar aqui o tracejado verde para ficar mais claro. Beleza? Então esses são os elementos que a gente precisa por enquanto. A partir deles já podemos ter aí tirar o nosso primeiro teorema, né? Na verdade lá no livro de vocês lá do Fundamentos da Matemática ele está como propriedade, né? Mas é a mesma forma, mesma coisa, porque a gente tem que provar isso aqui mesmo, né? Porém, a prova dele eu não vou colocar aqui, né, para a gente ser o mais breve possível e focar na aplicação dos resultados e na compreensão dos mesmos, né? Você pode encontrar lá no Fundamentos da Matemática, volume 9, que é o livro que a gente está utilizando, 9, na página 178, você vai encontrar a demonstração desse teorema, né? E o que ele diz, né? Basicamente, aqui está o enunciado, eu não vou tratar do enunciado em si, eu vou tentar só representar. Vamos pegar aqui 2 retas transversais, uma T e uma R, né? R e uma S, e vamos passar por elas um feixe de retas paralelas, né? Vou colocar aqui em azul, não vou colocar 4 não, vou colocar só 3 mesmo. Essa última, inclusive, vou até colocar maior um pouquinho para servir melhor o nosso exemplo, tá? E o que esse teorema fala? Ele fala que se você dividir algum segmento delimitado por pontos dessa reta transversal, ou seja, você tem aqui, ó, a intersecção entre essa reta paralela, vou chamar aqui de se eu estou RS, então vou chamar essa de T, U e V, tá? Então, a intersecção entre R e T gera esse ponto A. A intersecção entre R e U tem esse ponto B em comum, tá? O que esse teorema fala? Basicamente é que se você pegar esse segmento BA e dividir em P partes iguais, né, P partes que são congruentes entre si, então, digamos assim, dividir em 3 partes, 1, 2, né? Então temos aqui 3 pedaços, né? Então, quando a gente traça retas paralelas a T ou a U, né, dá no mesmo, intersectando esses outros pontos que aparecem aqui resultantes dessa divisão, por exemplo, assim, ó, essa reta e essa reta, que também são paralelas entre si, tá? Vai dizer que, primeira parte, aqui, agora considerando a transversal S, onde temos o ponto A' e aqui B', né? Então significa que esse segmento A' e B' também vai ser dividido em 3 partes, né? Então, ó, se o segmento AB for dividido em 3 partes, então os segmentos
A', B' também será. Também o será. Né? Só para registrar. Né? E mais, né? Se essas partes forem congruentes entre si, ou seja, se essa daqui for congruente a essa, que por sua vez é congruente a essa, significa então que lá na reta S, né, nos segmentos da reta S, você vai ter que essa parte vai ser congruente a essa, que vai ser congruente a essa. Tá? Então, se houver congruência entre os segmentos de AB, também haverá congruência entre os segmentos de A' e B'. Né? Então, coloca assim, ó, e não precisa nem acrescentar, né? Já está falando aqui diretamente. Tá? Então, o que esse teorema significa é basicamente isso. Okay? Então, isso aí é fundamental para a gente conseguir falar do teorema de Tales, onde ele fala que se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, né, ou seja, aquela situação que a gente está desenhando aqui até agora dessa forma, assim, ó. Então, ó, duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas. Então, o feixe de retas paralelas a gente pode fazer assim, né? E essas retas aqui, ó, R e S, são as transversais, né, das retas R e S, vou chamar aqui de T e de U. Né? Então, a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos da outra. Tá? Então, fazer assim. Vou estender aqui, ó. Só para ficar mais claro. Podemos colocar o U como sendo essa daqui. Né? Então, o que ele fala? Aqui eu vou ter os pontos A, B, C, A', B' e C'. Né? O que o teorema fala é basicamente que o segmento AB dividido por BC vai ser igual a A', B' dividido por B', C'. Né? Então, esse teorema, esse enunciado, pode ser traduzido nessa sentença matemática. Né? Então, que há a proporção entre esses segmentos de retas transversais aí. Beleza? Então, para a gente entender como funciona, vamos ver esses exemplos, né, bem rapidinho. Então, ó, pelo enunciado do teorema, aqui a gente tem que o problema nos informa que R, S e T são paralelas entre si e que, portanto, essas retas aqui, ó, são as transversais, tá? Assim como em todos os outros desenhos. Né? Então, pelo teorema, a gente tem que esse segmento 4 dividido por esse segmento 6, né? Então vamos colocar aqui, ó, 4 dividido por 6 é igual a esse segmento x dividido por esse segmento que é y. Então, x dividido por y. Né? Então, 6 sobre 4 é igual a x, ou y não, desculpem, x sobre 5. Né? Aqui é uma regra de 3 e para resolver a gente já sabe, né? 6 vezes x, 6x, 4 vezes 5 dá 20. Então, resultado, só colocar aqui, isolar o x, né? Fica 20 sobre 6, né? Que a gente pode simplificar. Né? Você divide por 2 em cima e embaixo, e o resultado disso, 20 por 2 é 10, 6 por 2 é 3. Então, o resultado, 10 sobre 3. Né? Pronto, resolvemos a questão. Né? Nessa outra, um pouquinho mais elaborada, porque envolve a presença da incógnita x em dois segmentos, mas o processo de resolução é idêntico. Então, pelo teorema de Tales, esse segmento
dividido por esse segmento, né? Ou seja, 2x mais 3 dividido por 5x menos 1 é igual à razão entre os segmentos correspondentes na outra transversal, ou seja, 4 dividido por 7. Tá? Então, mais uma vez, fazemos a multiplicação cruzada e vamos ter que 7 multiplicado por 2x mais 3 é igual a 4 multiplicado por 5x menos 1. Fazendo a distributiva, 7 vezes 2x dá 14x, 7 vezes 3, 21. 4 vezes 5x dá 20x, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Né? E aqui, uma equação do primeiro grau, né? O que é x a gente deixa de um lado da equação e o que não depende de x coloca do outro. Então, nesse processo, a gente vai fazer assim, ó, o 21 a gente não mexeu, só reescreve. O menos 4, que não depende do x, vai para o outro lado como vai para o outro lado positivo, né? Então fica aqui, ó, mais 4. E aqui, o 20x eu não mexi nele. E o 14x que eu mexi, coloquei no segundo membro, vai como menos 14x, certo? Portanto, 20x menos 14x, 6x. 21 mais 5, ou mais 4, 25, né? Portanto, colocando aqui em cima, x é igual a 25 sobre 6. E como não dá divisão exata, pode deixar em forma de fração mesmo. Também não dá para simplificar esses dois números. Tá? Certinho? Então, com isso, a gente já pode resolver o terceiro problema. Um pouquinho mais elaborado, mas também segue o mesmo procedimento. Porque veja só, vejam que eu frisei lá desde o início que as retas transversais elas não precisam ser paralelas entre si, né? E, portanto, elas podem se intersectar em algum momento. Nesse caso, elas estão se intersectando bem aqui nesse ponto, né? Então, para facilitar a resolução desse problema, já que tem duas variáveis envolvidas, a gente pode perfeitamente traçar mais uma reta paralela passando por esse ponto de intersecção. Então, RST, vamos chamar essa reta aqui de U, por exemplo. Tá? E aí, a gente vai dividir o nosso problema. Ó. Podemos, por exemplo, tratar aqui ó, dessas três retas primeiro, para descobrir o valor de x. Né? Como? Essas retas aqui continuam sendo transversais a um feixe de paralelas, ao feixe RSU. Né? Então, aplica-se o teorema de Tales normalmente. Tá? Então, olha só. Pelo teorema de Tales, 3 dividido por 2, né? Vamos colocar aqui, 3 dividido por 2 vai ser igual a 5 dividido por x. 5 dividido por x. Né? Fazendo aqui a multiplicação cruzada, x vezes 3 dá 3x, 2 vezes 5 dá 10. X igual a, vou colocar aqui pode ser aqui mesmo, 10 sobre 3. Então o valor de x é esse, né? Igualzinho lá do primeiro problema. Né? E o valor de y, como que fica? Né? Então, agora a gente vai mudar a nossa estratégia. Vamos tratar dessas três retas paralelas aqui. As retas S, U e T, que estão sendo intersectadas pelas transversais que se cruzam sobre a reta U. Né? Mas a estratégia de solução é exatamente a mesma, só que agora não vamos mais precisar dos segmentos que medem 3 e 5, não vamos mais precisar deles, só dos outros. Né? Ou ainda, eu vou usar aqui, acabou de me ocorrer uma outra estratégia bem mais interessante. Pelo teorema de Tales, todas essas retas aqui, todos esses feixes são paralelas e essas retas que estão aqui são transversais. Né? Então, pelo teorema a gente pode fazer assim, ó. Esse segmento que vale 3, dividido por esse que vale y, né, porque são transversais sobre um feixe de paralelas, tá? Então não vou precisar desse aqui do meio, embora eu pudesse também considerá-lo.
Tá? Então, 3 dividido por y, aqui ó, 3 dividido por y vai ser igual a esse segmento, que mede 5, dividido por esse outro que mede 6. 5 sobre 6, porque aí eu fico com uma única variável no problema, que é o y, né? A gente resolve só aplicando a multiplicação cruzada. Y vezes 5 dá 5y, 6 vezes 3, 18. Y igual 18 sobre 5. E pronto, finalizamos o problema. Beleza? Só para ficar mais claro, a gente poderia ter usado a estratégia que eu falei inicialmente, de considerar só essas retas aqui. Aí você faria a conta assim, ó, 2 sobre y igual a x sobre 6. Aí você usaria o valor de x que a gente encontrou, que é esse, né? Faria aqui a divisão de frações para simplificar e botar uma fração só, e resolveria por multiplicação cruzada. Deve chegar necessariamente no mesmo resultado. Beleza? Vou deixar aí para vocês explorarem essa alternativa e verificarem por vocês mesmos. Tá? Então, continuando, né? Uma das consequências desse teorema de Tales é o teorema chamado teorema da bissetriz interna. Né? Esse teorema ele diz basicamente o seguinte, que uma bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos aditivos proporcionais aos lados adjacentes. Né? Não vou colocar a demonstração, mas dá para a gente entender do que se trata. Olha só. Vamos fazer aqui um triângulo. Tá? Então diz que ele fala que o teorema só fala de um triângulo, não fala que é um triângulo retângulo, escaleno, isósceles, não. Então vamos pegar aqui o caso mais geral possível. Então aqui um triângulo com pontos em... Ai, droga. Aí. Pontos em A, B e C. Né? Então ele fala de uma bissetriz interna. Bissetriz interna significa você pegar qualquer um dos ângulos internos e traçar uma bissetriz. Né? Ou seja, um segmento de reta que divide esse ângulo em dois ângulos iguais. Né? Então, a bissetriz aqui desse ângulo A seria esse segmento aqui, ó, né? Fazendo com que esse pedaço seja igual a esse pedaço aqui. Tá? Então, digamos que ele chegue no segmento, intersecte o segmento BC em um ponto D. Né? Essa reta aqui é a bissetriz. Tá? Então, esse segmento BC vai ser dividido em outros dois segmentos. Vamos colocar assim, ó, um medindo X, o outro medindo Y. Tá? Enquanto que esse aqui, ó, mede Bzinho e esse aqui Czinho. Né? E também podemos considerar, né, esse segmento aqui medindo A, né, ou seja, né, que é o contrário aqui ao ponto A, vamos colocar o Azinho, sendo x mais y o valor dele, né, a soma desses segmentos menores. O que esse teorema informa é que x dividido por c é igual a y dividido por b. Tá? Então, a demonstração dele, eu também não vou fazer, mas assim, vou dar uma ideia de demonstração, seria você fazer uma extensão aqui, ó, desse triângulo e traçar uma reta que fosse paralela a essa bissetriz, partindo daqui, ó. Né? Aí você vai tratar desses dois triângulos aqui, ó, esse triângulo aqui, né? E esse triângulo resultante. Tá? Então, um exemplo, né? Se esse ângulo aqui mede alfa, né? Então, por construção, ele é alterno interno com esse ângulo aqui, ó, que mede alfa também. Tá? E se esse ângulo aqui... como é que eu vou fazer? Assim, pelo fato desse segmento ser paralelo a esse segmento, né,
Então, se esse ângulo aqui mede beta, esse outro ângulo aqui vai medir beta também. Tá? Mas lembre-se que esse segmento é uma bissetriz, então o beta na verdade é alfa também, né? Então, ó, esse ângulo mede alfa e esse mede alfa, portanto esse triângulo formado aqui é um triângulo isósceles, então esse segmento mede B. Aí você faz uma relação de semelhança de triângulos, né? Chegando no seguinte resultado. Vou colocar aqui já o resultado, né? Bom, peguem a estratégia e tentem vocês mesmos deduzirem, tá? A estratégia é basicamente essa. O resultado que você tem que chegar vai ser que x dividido por c vai ser igual a y sobre b. Tá? Então, o teorema da bissetriz interna pode ser sintetizado nessa sentença matemática aqui. Okay? Então, vamos ver como funciona. Né? Por exemplo, nesses três exemplos, a AS é bissetriz, né? Correspondente ao ângulo A em todas as três situações. O problema pede para a gente calcular x nesses seguintes casos. Então, na primeira situação, se esse segmento aqui é bissetriz, aplicando o teorema da bissetriz interna, eu vou ter que 3 dividido por 6, né, vai ser igual a x dividido por 8. Tá? É imediato, né, a aplicação. Certo? Então, ó, 3 dividido por 6 dá para simplificar. Você divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo. E essa fração fica 1 sobre 2, x sobre 8. Portanto, x é igual a 8 sobre 2, x igual a 4. Certo? Então, é assim, imediato mesmo. Tá? Aqui, nesse problema, ele dá uma pequena complicação. Por quê? Porque eu sei que se esse segmento AS é bissetriz, então eu vou relacionar esse lado com esse lado e esse lado com esse outro lado, através das proporções estabelecidas pelo teorema. Né? Ou seja, 6 dividido por 8 vai ser igual a esse segmento dividido por 12. Mas quem é esse segmento aqui? Se eu sei que CB é igual a x, né? E todo esse segmento é igual a x, sabendo que CB é igual a BS mais CS. Né? Onde BS vale 6, CB vale x, BS vale 6 e o CS é o que eu quero descobrir. Né? Então, o CS só pode ser x menos 6. Tá? Então, x menos 6 dividido por 12. Aqui a gente simplifica, divide por 2 em cima e embaixo. O resultado vai ficar 3 sobre 4. Vou fazer aqui mais corretinho, né? É igual a x menos 6 sobre 12. Faz a multiplicação cruzada, né? 12 vezes 3, vou fazer aqui em cima, 12 vezes 3 dá 36, é igual a 4 multiplicado por x menos 6. Né? Em vez de fazer a distributiva, você pega esse 4 e passa ele dividindo de novo. Por quê? Porque ele é divisível porque o 36 é divisível por 4. Né? Assim fica mais fácil. 36 por 4 dá 9. Então 9 igual a x menos 6. Portanto, x é igual a 6 mais 9, que dá 15. Tá? Então tá aí. E, por último, só esse terceiro caso que é mais simples ainda, né? Então, quase tão simples quanto o primeiro. A AS é bissetriz. Então, vale, pelo teorema da bissetriz, a relação 3 dividido por 5, né, vai ser igual a 4 dividido por x. Pronto. Reduziu o problema a uma proporção simples, né? Então, 3x é igual a 20, portanto, x é igual a 20 sobre 3. E está resolvido o problema. Beleza? Então, esse aí tem mais exercícios para vocês praticarem, né? Então, para a gente finalizar, vamos falar aqui do teorema da bissetriz externa, que ele se diferencia
do que a gente acabou de ver, porque nesse caso a gente vai pegar a bissetriz externa de algum ângulo do triângulo. Tá? Então, para ilustrar o que diz o enunciado do teorema, fazer assim, ó. Pegar um triângulo que seja acutângulo, ou acutângulo não, desculpe, obtusângulo, né? Ficar mais fácil de visualizar, cujos lados são A, B e C, né? E vamos pegar a bissetriz externa correspondente a esse ponto em A, esse vértice em A, né? Então, bissetriz do ângulo externo. Se fosse do ângulo interno, bastaria eu pegar um segmento de reta que divide esse ângulo interno em duas partes iguais. Como eu quero a bissetriz externa, eu vou vir aqui no ângulo externo, né, pegar um segmento de reta, né, que divide esse ângulo externo em duas partes iguais. Né? Simples assim. Tá? Então, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, beleza? Aí, só para a gente entender, eu não vou fazer a demonstração detalhada, mas a ideia de demonstração é exatamente igual, né, ao que a gente fez anteriormente. Né? Então, ó, esse aqui é o ponto D, onde eles se encontram, e AD é bissetriz. Né? Bissetriz externa, para ser mais exato. Né? Então, qual seria a estratégia, né, para você demonstrar o enunciado que eu vou falar agora? Você traçar aqui uma reta paralela à bissetriz externa que intersecta C. Né? Então, ó, essa reta R é paralela a AD, ao segmento AD. Tá? E aí a gente vai ter aquela mesma situação. Se esse ângulo aqui, ó, for alfa, né? Então, entre AD e a reta R, esse ângulo alfa vai ser alterno interno com esse ângulo aqui. Portanto, eles são iguais. Né? E também, esse ângulo beta, ele vai ser correspondente, né, com esse ângulo beta, ou com esse ângulo formado ali, onde eu mencionei o beta. Né? Porém, lembrando que AD é bissetriz, então esse ângulo beta na verdade é alfa. Né? Aí você tem esse triângulo formado aqui como sendo, esse triângulo aqui, ó, como sendo um triângulo isósceles. Né? Portanto, esse segmento é igual a esse segmento. Né? Se eu chamar esse segmento aqui de B, esse aqui vale B também. Né? Então, bom, a partir daí já dá para você aplicar o teorema de Tales, né? Fazendo a razão entre esses segmentos aqui, ó, entre esse segmento e esse segmento, e chegar na seguinte relação matemática. Né? Eu vou deixar que vocês completem a dedução. Tá? O vídeo já está até mais longo do que eu pretendia de início, mas tudo bem. A dedução diz que eu acho que eu preciso colocar alguns nomes aqui para simplificar. Vou chamar esse segmento aqui de Azinho. Todo esse segmento BA aqui eu vou chamar de C. Né? E esse segmento aqui, vou chamar ele de Y. Tá? Portanto, faltou ainda mais uma coisa. Faltou comparar esse segmento maior aqui. Ó. Todo ele eu vou chamar de X. Então, a relação diz que X dividido por esse segmento C vai ser igual a Y dividido por B. Tá? Então, esse é o enunciado do teorema da bissetriz externa.
né? Então, vamos ver aqui umas aplicações para ficar mais claro, né? Então, olha só, esses dois problemas aqui diz que AP, né, esse aqui é o segmento AP, ele é uma bissetriz do ângulo externo A, né? Significa que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Então, ele pede para determinar o x em ambas as situações, né? Então, olha só, comparando com o teorema, né, uma vez aqui definida a bissetriz externa, a gente vai ter esse segmento maior dividido por C, né? Ou seja, 12 mais x dividido por 12, 12 mais x dividido por 12 vai ser igual a aqui, ó, y dividido por b, ou seja, esse segmento aqui, esse segmento pontilhado, dividido por esse outro segmento que é oposto ao vértice B, né? Então, x dividido por segmento oposto ao vértice B, que é o 6, né? Então, beleza. A gente faz aí vamos isolar, vamos deixar o 12 sobre x, 12 mais x isolado, passa o 6 multiplicando, já que ele está dividindo, ele passa multiplicando, e vamos ter 12x sobre 6, né? Simplifica, divide por 6 em cima, divide por 6 embaixo, né? Já que está multiplicando, eu posso fazer essa simplificação. Então, 12 mais x é igual a 12 dividido por 6 dá 2, 6 dividido por 6 dá 1, né? Então, x passa para o outro lado, sobra só o 12 aqui no primeiro membro, e fica 2x menos x dá x. Portanto, x igual a 12. Tá? Então, assim, vejam a demonstração que eu fiz, a ideia de demonstração que eu fiz aqui, vejam ela completa na página 186 do livro, tá, de Fundamentos, volume 9. É muito interessante vocês vê-la, mas não basta eu estar aqui fazendo, é interessante você ler, pegar e tentar deduzir, porque ela é muito útil para você entender a relação que o Teorema de Tales tem nesses dois teoremas, da bissetriz interna e da bissetriz externa, beleza? E a letra B, a gente também vai usar, né, sabendo que AP, esse aqui, é a bissetriz externa do ângulo A, né? Então, pela relação que a gente construiu, eu vou ter que esse segmento CP, que é x mais 12, dividido por esse segmento AC, que é 8, vai ser igual a esse segmento pontilhado, BP, dividido por 6, que é o segmento oposto ao vértice C. Então, antes de prosseguir, divide por 6 em cima e embaixo, para simplificar nossas contas, e assim vamos ter que x mais 12 sobre 8 é igual a 12 por 6 dá 2, 6 por 6 dá 1. Agora o 8 que está dividindo passa multiplicando, x mais 12 é igual a 16. Portanto, x igual a 16 menos 12, que é 4. Tá aí dois exemplos simples, só para ilustrar mesmo a nossa ideia. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou tratar sobre semelhança de triângulos e potência de ponto. Então, até mais, bons estudos a todos.